Graças a Deus, mas essa ministração da parte do Senhor ao seu coração. O livro é João, capítulo 13, diz bem assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo que Jesus, que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus, estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Então esses homens seriam os homens que comeriam a Páscoa de Cristo. Agora, olha só, aqueles que comem a Páscoa de Cristo, olha o que acontece. Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podeis compreender, todavia o compreendereis mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhes advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes comigo. Então respondeu ele: Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Então veja, lavar pés, né? Ele ensina a lavar os pés, ele vem e lava os pés. Então quem limpa o proceder, as atitudes, os pés são passos, né? É Cristo Jesus. Então ele enche com a palavra, ele ensina, ele limpa as pessoas, o corpo todo são pessoas reunidas. E agora ele limpa os passos, as atitudes, quer dizer que ele cuida dos pés das pessoas. Ele os limpa para que as suas atitudes sejam certas. Então ele se preocupa com os passos dos seus discípulos. Por isso lavar os pés. E faz com que as ações deles estejam limpas. Quer dizer que o Espírito Santo vem e opera a favor deles. É quem os justifica, é quem os guia, é quem os move. Porque se ele limpa os passos, ele limpa as atitudes e limpa os pés, quer dizer que ele vai fazer eles agir em atitudes perfeitas. Então é o Espírito Santo operando na vida do fiel. Pois Jesus sabia, ali continuando, né? Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, estáis certos que eu de fato sou. Veja, mestre e Senhor, tem tudo a ver com o direcionar, o guiar, ensinar e mandar, né? Então ele é quem direciona e manda na igreja dele. Dessa mesma maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós devereis lavar os pés uns dos outros. Então, lavar os pés uns dos outros. Esse lavar os pés uns dos outros é quando Deus, o Espírito Santo que está agindo na pessoa, ele trabalha daí, através da pessoa, seja ali no como que sacerdote, sabendo que sacerdote dos sacerdotes é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré que age na pessoa, mas como um levita, um cantor. Então, de muitas maneiras o Senhor vem a direcionar o passo das suas igrejas e usa aqueles discípulos que estavam levando a palavra, que haveriam de ser edificados e também trabalhar na edificação para isso. Então, deixei uns exemplos para que, como eu vos fiz, também vos façais. Esse ato também de humildade. São os humildes, os pequeninos que trabalham nesse ofício do Senhor. Em verdade, eu vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum
enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendeis esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. São abençoados quando vivem na prática do Evangelho. São pessoas enriquecidas espiritualmente, têm a sabedoria, têm a luz da vida, conseguem compreender e discernir, ao passo que vai sendo aprimorado, que vai trabalhando ainda mais. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteça, para que quando acontecerem, vos possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe receberá aquele que me enviou. Lindo isso. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez algum sinal a esse, como querendo dizer: pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, fazei-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isto. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensavam que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse jeito, ou que dê algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço do pão, saiu apressadamente, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas, como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor, né? A importância do amor. Isso faz parte da comunhão. Comer a Páscoa ali é se alimentar em Cristo. Então, aqueles que têm os pés limpos, que têm as atitudes limpas, são os que estão a comer, se alimentar do Espírito Santo, a viver Cristo, a cear a verdadeira Páscoa, a serem iluminados, aqueles que têm os pés limpos, as atitudes limpas, porque é o próprio Senhor quem vem e os limpa, os impedindo de errar, os impedindo de ter atitudes erradas. Todavia, diz a palavra, se errar, tem advogado justo e fiel, Jesus de Nazaré. Então, ter o amor, né? Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Ou seja, os discípulos entram no céu, mas aquilo ali onde ele estava indo é para a sepultura, para o sofrimento, para a dor. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro falava ali pela mente humana, pelo cérebro, pelo amor que ele estava sentindo naquele momento. Mas o Espírito da verdade de profecia considerou o amor de Pedro, Deus considerou desde antes da eternidade, né? Desde antes da terra ser fundada, desde lá na eternidade.
e teve misericórdia de Pedro. Sabemos que teve misericórdia. Então, mas esse seguir Cristo é no Espírito. Quando Pedro está no Espírito, quando o Senhor vem, o Espírito Santo, no batismo de Pentecostes, o guia e ele vai. Aí ele vai porque o Espírito Santo o conduz. E ele ama Deus e vai com alegria. Bom é viver em Cristo. Que o Senhor te acrescente ainda mais sabedoria e vida. Amém.